Fala galera do Que História, beleza? No vídeo de hoje nós vamos falar como uma guerra que aconteceu do outro lado do continente europeu impactou diretamente no maior título do futebol dinamarquês. Mas primeiro queremos pedir que você se inscreva no canal, deixe seu comentário e compartilhe nossos conteúdos com mais pessoas, para que cada vez mais gente venha entender sobre história através do esporte. Bom, quando a gente gravou esse vídeo, a Eurocopa estava na bica de começar e a gente resolveu contar uma história que estivesse ligada a essa competição. O ano é 1992 e a Eurocopa era bem diferente do que a gente conhece hoje. Eram apenas 8 seleções na fase final da competição e em 1992 foi a última edição nesse formato, uma vez que em 1996 ela já passaria a ter o tradicional formato de 16 seleções. A competição foi disputada na Suécia e a taça ficou com a Dinamarca, que havia impressionado o mundo na Copa de 86, ficado de fora da Copa de 90 e vivia, naquele período, uma das maiores crises do seu futebol. As seleções que se classificaram para aquela edição da Eurocopa foram, além da Suécia, dona da casa, a Inglaterra, a França, a Alemanha, a Holanda, a Escócia, a União Soviética e a Iugoslávia. Porém, como já falamos aqui em outra ocasião, a geopolítica da Europa naquela começo dos anos 90, virada dos anos 80 ali, estava muito complicada e ela não deixaria a competição passar ilesa. Por isso, 3 pontos de mudança aconteceram e influenciaram diretamente aquela edição da Eurocopa. Primeiramente, a menos drástica, que a gente inclusive já citou num outro vídeo aqui, que vai estar em algum lugar dessa tela, é a da Alemanha, que deixou de ter a Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental, passando a ser apenas um único país após a queda do Muro de Berlim. Por isso, a Alemanha que disputou aquela competição já era unificada, inclusive foi a primeira grande competição de futebol disputada pela seleção unificada da Alemanha. A outra questão é da União Soviética, que já não existia desde o dia 26 de dezembro de 1991. Por isso, como ela havia conquistado a vaga ainda existindo, a solução encontrada foi criar a seleção da CEI, Comunidade dos Estados Independentes, que reunia representantes daquelas ex-repúblicas socialistas soviéticas. A solução foi a mesma que eles adotaram para a Olimpíada daquele mesmo ano, disputada em Barcelona. A terceira é a que chama mais atenção. Não sei se você percebeu, mas tem algo errado entre esses 8 países que disputaram a competição, né? Vou dar um tempinho para você pensar. Inglaterra, Escócia, França, Holanda, Alemanha, Suécia, Comunidade dos Estados Independentes, Iugoslávia. Pois é isso mesmo. Cadê a Dinamarca? Se a Dinamarca foi campeã da competição, o que ela está fazendo de fora da lista de participantes do torneio? Bom, essa é uma história para lá de complicada. Na disputa das eliminatórias da Euro, a Dinamarca foi segundo colocada no grupo que tinha a Iugoslávia, inclusive perdendo em casa por 2-0 para a equipe iugoslava na rodada que definiria o classificado. Crise interna, jornalistas caindo em cima da seleção, briga dos jogadores com o técnico do time e, principalmente, pedidos para que o técnico que treinou a equipe na Copa do Mundo de 1986, na grande campanha do país até então, voltasse ao comando técnico da equipe. O negócio não estava bom para a Dinamarca. Já do outro lado, a Iugoslávia, que terminou 1 ponto à frente dos rivais escandinavos, garantiu a vaga para a competição. Mas um problema seríssimo nos Balcãs mudaria a história daquele torneio. A Guerra dos Balcãs eclodiu naquele período, mas para poder entender o que fez com que ela se deflagrasse, é prudente que a gente volte na década de 40 para falar um pouco sobre a formação da Iugoslávia.
Após o fim da Segunda Guerra Mundial, mais precisamente em 1945, a união de 6 repúblicas, no caso a Sérvia, a Eslovênia, a Croácia, a Bósnia e Herzegovina, Montenegro e Macedônia, além de 2 províncias autônomas, o Kosovo e a Voivodina, deu origem à República Federal Socialista da Iugoslávia. O país foi governado à mão de ferro até 1980 pelo marechal Joseph Tito Broz. Sua morte e o declínio do comunismo em toda a Europa fizeram com que o cenário político do país ficasse muito, mas muito tumultuado. Várias correntes ideológicas começaram a entrar em disputa no país, querendo sua independência. Então, de nacionalismo croata, esloveno, bósnio e até a tentativa dos sérvios de manter o país unido, tudo se via naquele momento na Iugoslávia. Primeiro, os croatas e os eslovenos declararam independência em 1991 e os sérvios não aceitaram e resolveram atacar as duas repúblicas. A Eslovênia não resistiu muito tempo e acabou sendo reanexada. Já a guerra entre sérvios e croatas foi bastante sangrenta e chamou muita atenção do noticiário internacional. Posteriormente, a Bósnia também declarou independência e também foi atacada ferozmente pela Sérvia, sob o comando do então presidente Slobodan Milošević. A ONU e a comunidade europeia interviram no conflito apenas após a repercussão midiática do confronto. A carnificina e os crimes contra a humanidade fizeram com que a Iugoslávia fosse banida da Euro. A decisão de tirar a Iugoslávia da competição aconteceu apenas 13 dias antes da bola rolar. Aliás, a treta entre sérvios e croatas já apareceu aqui em outro momento, no link que a gente vai deixar em algum lugar aqui da tela, quando a gente falou de um conflito num jogo do campeonato iugoslavo. Aliás, uma das grandes imagens do Boban na sua carreira. Com a Iugoslávia fora de combate, é um termo muito mal usado esse, inclusive. Com a Iugoslávia fora da competição, coube à UEFA arrumar um competidor de última hora. A entidade lançou mão da regra de Luke Loser, que é o perdedor sortudo, e convidou a Dinamarca, que havia ficado em segundo lugar no grupo, para substituir os iugoslavos. Evidentemente, do lado da seleção da Iugoslávia, muita reclamação, principalmente por parte dos jogadores e do técnico da equipe, que se viam em condições de disputar a competição, mesmo com o caos que o país se encontrava. Já do lado da Dinamarca, jornalistas achincalhando a equipe, a torcida sem um pingo de confiança na equipe e os jogadores em pé de guerra também com o técnico. Os irmãos Laudrup, que eram os destaques da equipe, haviam brigado com o técnico e deixado a seleção. O Brian acabou voltando e aceitando disputar a Euro de 92. Já o Michael não topou, e ele que era um dos grandes destaques da equipe do Barcelona, campeão europeu. Com isso, a Dinamarca chegava para ser apenas coadjuvante na competição da Suécia, ao contrário do que se poderia imaginar depois da histórica campanha deles na Copa de 1986. E, surpreendentemente, os comandados do técnico Richard Nielsen, que chegavam completamente desacreditados, terminaram em segundo lugar no seu grupo. A Dinamarca ficou atrás apenas da Suécia e mandou para casa a Inglaterra e a França, que eram favoritas ao grupo, a Inglaterra de Gascoigne e a França de Cantona, que as duas seleções também entrariam numa espiral descendente e o declínio ia culminar com a não classificação das duas equipes para a Copa de 94. Na semifinal, a Dinamarca enfrentou a franca favorita, a Holanda. Nos pênaltis, a Dinamarca venceu a Holanda por 5-4, graças a Schmeichel, o pai, que defendeu um pênalti de Marco van Basten. Na final, a equipe da Dinamarca deu de cara com a atual campeã mundial, a Alemanha, e deu Dinamarca por 2-0, num jogo surpreendentemente sem muitos perigos para a equipe escandinava, que conquistava a improvável taça da Eurocopa e o seu principal título na história.
O conto de fadas dinamarquês, que foi escrito com um capítulo de terror nos Balcãs, acabou não tendo maiores desdobramentos. Depois daquela Euro histórica e inimaginável para a equipe da Dinamarca, a Dinamarca ficou de fora da Copa de 94 e só voltaria a disputar uma grande competição em 1998, que seria o fim daquela geração histórica que começou a encantar os campos em 1986. Com a independência croata, o conflito seguiu com bósnios e kosovares. Foram diversos massacres coletivos, estupros sistemáticos e uma tentativa de limpeza étnica promovida pelo governo de Milosevic. A OTAN entrou no conflito e atacou a Sérvia em 1999, após o fracasso de um acordo de paz. A Iugoslávia deixou de existir em 2003, dando lugar à Sérvia e Montenegro, que 3 anos depois se separaram. Kosovo também tornou-se independente em 2008. Hoje as repúblicas que compunham a antiga Iugoslávia estão separadas. Ainda existem animosidades, mas pelo menos não são forçados a habitar em um mesmo país. No total, 9 enfrentamentos armados foram registrados envolvendo as 6 repúblicas da antiga Iugoslávia e as 2 unidades autônomas, num número aproximado de 140 mil mortos, outras centenas de milhares de desaparecidos e pelo menos 2,2 milhões de refugiados entre 91 e 2001. Esse foi um episódio marcante dos anos 90, numa época em que o contexto político dos países influenciava muito mais do que devia o futebol, assim como todos os outros esportes. É isso, pessoal. Esse foi o caso que nós contamos hoje. Se te interessou saber um pouco mais sobre a Dinamarca, ou então saber mais sobre a Guerra dos Balcãs ou outros conflitos étnicos que assolaram a Europa, deixe nos comentários, faça sua sugestão que o tema pode pintar aqui num próximo vídeo. Além disso, pedimos para que se inscreva no canal, clique no sininho para receber as nossas notificações e continue acompanhando e compartilhando os conteúdos do Que História. É isso aí, pessoal. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Valeu!